Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler a palavra de Deus por mais um dia, para a gente poder seguir firmes nesse desafio aí de ler a Bíblia completa. É pela graça de Deus que estamos aqui, pois se fosse só pela nossa própria força, não daríamos conta. Então, é por Deus que nós estamos aqui. Hoje nós vamos continuar no livro de Sabedoria, beleza? Nós vamos ler hoje de Sabedoria do capítulo 5 até o capítulo 9, ok? Então já pega aí a tua Bíblia, porque hoje o Senhor tem muita sabedoria para entregar na nossa vida. Capítulo 5. O justo, porém, ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos. Ao ver o justo, esses ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada. Arrependidos, dirão entre si, entre soluços e gemidos de angústia: esse é aquele de quem antes nós ríamos. Nós o tomávamos como objeto de zombaria, insensato que fomos. Consideramos uma loucura a vida dele, e a sua morte para nós era uma vergonha. Porque ele agora é considerado entre os filhos de Deus e participa da herança dos santos, nós, portanto, nos desviamos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, nem o sol para nós se levantou. Nós nos fartamos nos caminhos da injustiça e da perdição. Percorremos desertos intransitáveis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que adiantou nosso orgulho? Que vantagem tiramos de nossa riqueza arrogante? Tudo passou como sombra e como notícia fugaz. Passou como navio que corta as águas agitadas, sem que se possam encontrar vestígios de sua passagem, nem o sulco de seu casco nas ondas. Foi embora como pássaro que voa pelos ares, sem deixar qualquer sinal de sua rota. O ar leve, ferido pelo toque das penas e dividido pelo ímpeto vigoroso, é atravessado pelas asas em movimento, mas depois não fica sinal nenhum de sua passagem. Tudo passou como flecha, disparada para o alvo. O acortado volta imediatamente sobre si mesmo, e já não se sabe mais a trajetória dela. O mesmo acontece conosco. Mal nascemos e já desapareceremos, sem mostrar nenhum sinal de virtude, porque nós nos consumimos em nossa maldade. Olha, para você ver essa passagem, se formos refletir nela, ela é bem interessante, porque aqui é como se fosse o injusto falando, né? Ele por muitas vezes zombou, desprezou, caçoou da pessoa que buscava a justiça, e agora ele se vê numa situação de tipo assim, poxa, do que adiantou, assim como diz aqui na palavra, né? De que adiantou o nosso orgulho? Que vantagem tiramos de nossa riqueza arrogante? Então, de que adiantou não seguir os caminhos de Deus? Do que adiantou achar que as nossas próprias vontades são mais importantes que as vontades de Deus? Do que adiantou vivermos em pecado e perdermos a salvação? Do que adianta? Do que adiantou que nós possamos acordar enquanto é tempo e seguir no caminho da justiça, para que no fim nós não nos arrependemos de não seguir a Deus, ou seja, se arrepender agora de ser pecador, se converter e voltar para viver para Cristo, do que se arrepender quando não tiver mais tempo, quando o julgamento chegar para todos e não ter mais tempo do arrependimento de voltar para Deus. Então arrepender agora para se converter e não se arrepender porque não se arrependeu antes. Fica até um pouco ambíguo nessa frase, mas é isso mesmo. Se arrepender hoje dos nossos pecados. Não deixe para amanhã. Sim, a esperança do injusto é como palha arrebatada pelo vento, como leve espuma que a tempestade levanta. Esperança que se desfaz como fumaça espalhada pelo vento e é fugaz como a lembrança do hóspede que fica um dia só. Os justos, porém, vivem para sempre. Recebem do Senhor a recompensa e o Altíssimo cuida deles. Então olha para você ver que maravilha.
aqueles que buscam a justiça, aqueles que buscam viver a justiça em Deus, a justiça de Deus, são pessoas em que o Altíssimo, em que o Deus Todo-Poderoso, com a sua mão misericordiosa, cuida deles. E mais do que isso, os justos, porém, vivem para sempre, recebem do Senhor a recompensa. Então, aqueles que buscam a Deus sobre todas as coisas serão recompensados. Jesus não veio nesse mundo à toa para morrer em prol dos nossos pecados. Ele não veio aqui só para passear, ele não veio aqui em vão, ele veio para nos salvar. E nós, se batalharmos firmemente na graça de Deus, iremos receber a nossa recompensa que está lá no céu e viveremos para sempre. Aí você pode parar e se perguntar assim: poxa, Vitor, mas como assim viver para sempre? Um dia eu não vou morrer? Sim, todos nós morreremos, a nossa carne morrerá, porém alguns viverão para sempre. Pois é muito interessante essa questão, se você parar para refletir, todos nós morreremos nessa terra. Porém, nós temos a chance de não ter a segunda morte. Que segunda morte seria essa que estou falando? A segunda morte de morrer de fato a sua alma. A sua alma está verdadeiramente morta para você ser jogado no fogo da palha do inferno. Então a gente percebe que, cara, eu não quero ter a segunda morte. A primeira é certeza que todos nós iremos passar. Mas a morte de viver no inferno, infelizmente, não é a que eu quero. Não é a que eu desejo. Tomara que nenhum de nós desejamos essa morte, né? Mas precisamos batalhar para que possamos viver eternamente junto com Deus. É isso que nós temos que desejar, viver para sempre. Pois um dia a nossa carne morrerá. Porém, nós não podemos deixar a nossa alma morrer. A nossa alma tem que estar viva e viva em Deus. Só em Deus existe vida eterna. Por isso receberão das mãos do Senhor a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor, porque ele os protegerá com a mão direita e os cobrirá com seu braço como escudo. Tomará seu próprio zelo como armadura e armará a criação para castigar os inimigos. Vestirá a couraça da justiça e colocará o capacete do julgamento que não admite suborno. Tomará como escudo a santidade invencível, afiará a espada de sua ira implacável, e o universo combaterá seu lado contra os insensatos. Os raios partirão das nuvens como flechas bem apontadas e voarão sobre o alvo como de um arco bem retesado. Sua funda lançará furiosa saraivada, a água do mar se enfurecerá contra eles, e os rios, sem piedade, os afogarão. O sopro do poder divino se levantará contra eles e os dispersará como furacão. É assim que a injustiça devastará a terra toda, e a maldade derrubará o trono dos poderosos. Capítulo 6. Escutem, reis, e procurem compreender. Aprendam, governantes de toda a terra. Prestem atenção, vocês que dominam os povos e estão orgulhosos pelo grande número de súditos. O poder de vocês vem do Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que vocês praticarem e sondará as intenções que vocês têm. No entanto, apesar de serem ministros do reino dele, vocês não julgaram com retidão, não observaram a lei, nem procederam conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá sobre vocês de modo repentino e terrível, porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que ocupam altos cargos. Os pequenos serão perdoados com misericórdia, mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não recua diante de ninguém, nem se impressiona com a grandeza, porque ele criou tanto o pequeno como o grande, e a sua providência é igual para todos. Mas um exame severo aguarda os poderosos. É para vocês, soberanos, que eu dirijo as minhas palavras, para que aprendam a sabedoria e não venham a cair. Os que observam santamente a santa vontade dele serão declarados santos, e aqueles que a aprendem encontrarão quem os defenda. Desejem, portanto, ouvir as minhas palavras, anseie por elas e vocês receberão a instrução. A sabedoria é resplandecente,
não murcha, mostra-se facilmente para aqueles que a amam. Ela se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela se antecipa, revelando-se espontaneamente aos que a desejam. Quem por ela madruga não terá grande trabalho, pois a encontrará sentada junto à porta da sua casa. Refletir sobre ela é a perfeição da inteligência, e quem cuida dela ficará logo sem preocupações. Ela mesma vai por toda parte, procurando os que são dignos dela. Aparece a eles bondosamente pelos caminhos, e lhes vai ao encontro em cada um dos pensamentos deles. O princípio da sabedoria é o desejo autêntico de instrução, e a preocupação pela instrução é o amor. O amor é a observância das leis da sabedoria. Por sua vez, a observância das leis é garantia de imortalidade. Que versículo perfeito, cara. E a imortalidade faz com que a pessoa fique perto de Deus. Portanto, o desejo pela sabedoria conduz ao reino. Chefes do povo, se vocês gostam de tronos e cetros, honrem a sabedoria e vocês reinarão para sempre. Eu vou repetir aqui, cara, esses últimos versículos que a gente leu. Olha para você ver que lindo, que perfeição esse versículo. O amor é a observância das leis da sabedoria. Ou seja, aquele que ama, o amor é a observância das leis da sabedoria. Aquele que ama a sabedoria que vem de Deus é aquele que observa todas as leis do Senhor. Aquele que coloca a Deus, que ama a Deus acima de toda e qualquer circunstância e que ama o seu próximo como a ti mesmo, que observa, que pratica, que coloca esses mandamentos em prática. Esse sim é o amor verdadeiro. Por sua vez, a observância das leis é garantia de imortalidade. Então todos aqueles que colocam as leis do Senhor em prática serão dignos da imortalidade. Que imortalidade é essa? Como eu já expliquei, né? Aqueles que vão viver para sempre junto com Deus, vivos, pois só em Deus que existe vida verdadeira. Então aqueles que buscam a vida verdadeira, viver em Deus aqui nessa terra, esses sim alcançarão a imortalidade junto com o Senhor. E a imortalidade faz com que a pessoa fique perto de Deus, justamente o que eu acabei de falar agora, né? Todos aqueles que buscam viver os propósitos do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, esses viverão imortalmente, viverão para sempre, viverão eternamente perto de Deus. Olha que perfeito. Imagina só isso, que perfeição. Morar perto de Deus, cara, viver perto de Deus. Que lindo, que perfeito. Portanto, o desejo pela sabedoria conduz ao reino. Então vamos desejar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, o desejo pela sabedoria que vem de Deus. Pois essa sabedoria nos levará ao reino e morar junto com o rei. Que maravilha, cara, que perfeito. Vou dizer a vocês o que é a sabedoria e qual a sua origem. Não esconderei seus mistérios, investigarei suas manifestações. Desde o princípio da criação, colocarei a descoberto o seu conhecimento, sem me desviar da verdade. Não vou caminhar com a inveja corrosiva, pois esta nada tem em comum com a sabedoria. O grande número de sábios é que salva o mundo, e um rei sábio traz prosperidade para o povo. Deixem, portanto, que as minhas palavras os instruam e vocês tirarão proveito disso. Capítulo 7. Eu também sou mortal como todos os outros, descendente do primeiro ser que foi formado na terra. Fui formado de carne no seio de minha mãe, e durante 10 meses me solidifiquei no sangue, fruto do sêmen de um homem e do prazer que acompanha o sono. Quando nasci, eu também respirei o ar comum, caí sobre a terra que recebe a todos igualmente, e, como todos os outros, estreiei minha voz chorando. Fui envolto em fraldas e cercado de cuidados, porque nenhum rei começou a viver de outra forma. A entrada e a saída da vida é igual para todos. Por isso eu supliquei, e a inteligência me foi dada. Invoquei, e o espírito da sabedoria veio até mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, e em comparação com ela considerei a riqueza como um nada. Não a comparei com a pedra mais preciosa, porque todo ouro, ao lado dela, é como um punhado de areia, e junto dela a prata vale o mesmo que um punhado de barro.
Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza, e resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens, e em suas mãos existe riqueza incalculável. Gozei de todos esses bens, porque é a sabedoria que os traz, mas eu ignorava que fosse ela a mãe de todos eles. Sem malícia, aprendi a sabedoria e agora o distribuo sem inveja nenhuma. Não vou esconder sua riqueza, porque ela é um tesouro inesgotável para os homens. Aqueles que a adquirem atraem a amizade de Deus, porque são recomendados pelo dom da instrução dele. Então, hoje na sociedade que nós vemos, muitas pessoas acham que a sabedoria é ter muitos bens, ter bastante dinheiro, ter bastante fama, ter bastante cultura, mas nós não podemos esquecer que ter sabedoria que ter a sabedoria verdadeira era amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecer que Ele, sim, é o dono de todas as coisas. É Ele quem ordena, é Ele quem manda, é Ele quem desmanda. E entender que nós devemos louvar e glorificar esse Deus Todo-Poderoso, digno de toda a sabedoria, todos os dias de nossa vida. Isso sim é a verdadeira sabedoria, é glorificar, é se entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor. Então, cara, a sabedoria, ela é um dom de Deus, ela é um dom gratuito que Deus dá, assim como diz aqui na palavra, logo no início, que vê. Na verdade, eu li ela um pouco antes, mas aqui a gente diz o seguinte, quer ver? Ela se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Então, quem busca a sabedoria em Deus, cara, ela se deixa encontrar. Então, vamos pedir para o Senhor nos dar a sabedoria que vem do alto, pois é a sabedoria do alto que nos deixa vivo, que nos mantém com a chama acesa, com a esperança, com a fé em Deus. Pois se buscarmos a falsa sabedoria desse mundo, nós iremos nos perder. Busque aí, por pesquisas nesse mundo, busque aí buscar ser sábio nesse mundo cheio de pecado, e você vai, quando a ficha cair, você vai perceber quão fundo você estará. Mas busque a sabedoria que vem de Deus e perceba quão salvo você pode estar, pois é pela misericórdia, é pelo amor de Deus que nós seremos salvos. Então vamos buscar a sabedoria que vem de Deus, pois só Ele pode nos salvar, só Ele pode deixar-nos ter a vida eterna. Olha para você ver que Deus maravilhoso que nós temos. Deus me conceda falar com propriedade e pensar de forma correspondente aos dons que me foram dados, porque Ele é o guia da sabedoria e o orientador dos sábios. Então é Deus quem nos guia, é Deus quem nos dá o discernimento para falar aquilo necessário para glorificar o nome dEle, para poder pregar a palavra dEle. Então vamos pedir sempre a sabedoria, o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos dê a sabedoria para falarmos tudo aquilo que Deus deseja. Em seu poder estamos nós, as nossas palavras, a nossa inteligência e as nossas habilidades. Ele me concedeu o conhecimento exato de tudo o que existe, para eu compreender a estrutura do mundo e a propriedade dos elementos. O começo, o meio e o fim dos tempos, a alternância dos solstícios e as mudanças de estações, os ciclos do ano e a posição dos astros, a natureza dos animais e o instinto das feras, o poder dos espíritos e o raciocínio dos homens, a variedade das plantas e a propriedade das raízes, aprendi tudo o que está oculto e tudo o que se pode ver, porque a sabedoria, artífice de todas as coisas, foi quem me ensinou. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá, versículo 22. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sútil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, livre, benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, sereno, que tudo pode,
e tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e sutilíssimos. A sabedoria é mais ágil que qualquer movimento, atravessando e penetrando tudo por causa de sua pureza. A sabedoria é exalação, perdão, a sabedoria é exalação do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Onipotente, e por isso nada de contaminado nela se infiltra. Olha para você ver que maravilha. A sabedoria é a exalação do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Onipotente, e por isso nada de contaminado nela se infiltra. Então nós podemos perceber que Deus ele é perfeito. É pela graça e a sabedoria de Deus que todas as coisas existem. Olha ao seu redor, olha quão maravilhoso, olha quão sábio Deus é. Olha, vamos refletir um pouco, cara. Para e pensa um pouquinho para você ver. Já assista aquele, não vou lembrar o nome agora do canal, Animal Planet. Assista o Animal Planet para você ver e perceba as maravilhas de todos os animais. Cada animal com a sua característica específica. Vamos dar o exemplo de alguns. Os golfinhos. Os golfinhos pulando no mar, afundam e pulam, sobem até... como é que fala, cara? Até esqueci. Sobe até o alto das águas, não tô lembrando a palavra certa agora. Mas pense nos golfinhos. Eles vão, afundam e pulam e voltam. Vão, afundam, pula e volta. Afunda, pula e volta. Pense agora nas corujas. Aquele animal tão lindo. Com um barulho tão bonito, cara. Já escutou o som da coruja? É tão incrível. Aquele animal que consegue observar todas as coisas no escuro. É por isso que a coruja, quando você reparar, perceba que algumas corujas, né, elas ficam acordadas ali por várias horas da noite. Olha para você ver que animal maravilhoso. Imagine agora a águia. A águia de lá de cima dos céus, por cima do campo, ela consegue por milhares e milhares não, perdão, mas algumas centenas de quilômetros enxergar algo bem pequenininho, cara, um rato. Ela tá ali caçando para se alimentar e alimentar os seus filhotes, e lá do alto ela consegue ver a presa lá no chão. Olha para você ver a maravilha desse animal. Vamos pensar em outros, vamos pensar aqui na formiga. Olha para você ver que perfeição que Deus fez, cara. Um animalzinho tão pequenininho, capaz de se movimentar ali para poder alimentar a sua família, para poder alimentar a sua casa enquanto não chega ali o inverno, pois se chegar o inverno ela não vai conseguir sair de casa, pode até morrer, né? E esse animalzinho tão pequenininho, tão sensível, né? Você pode até pisar e acaba ali com a vida da formiga, mas um animalzinho tão pequenininho, mas tão inteligente de poder trabalhar e trazer alimento para dentro de casa, para não faltar alimento para os seus. Olha que maravilha. Olha agora para os seres humanos. Imagine aí, cara, você teve um pai e uma mãe que se relacionaram sexualmente e através ali da inseminação gerou-se uma vida. Olha que maravilha, cara. Olha a perfeição de Deus e assim nasce uma nova vida. Olha para você ver como Deus é perfeito. As plantas, através de uma sementinha pequenininha que você ali coloca na terra, é capaz de nascer árvores gigantescas. Um pé de manga delicioso onde você colhe, chupa a manga e você fala assim: nossa, cara, que delícia, velho. Olha para você ver a grandeza de Deus. Deus ele é simplesmente perfeito. E assim como diz na palavra, a sabedoria é a exalação do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Onipotente. Então nós podemos ver através das obras de Deus, de tudo aquilo que ele fez, cara. Olha para você ver como Deus é sábio. Nós vemos aqui a exalação, como Deus ele é poderoso, pois não seria ninguém que poderia fazer tais obras com as suas mãos se não fosse Deus. Olha para você ver, exale
o poder de Deus. Olha pra você ver, cara, como Deus ele é simplesmente perfeito. É maravilhoso, cara. Eu até fico aqui, me perco nas palavras, porque Deus ele é simplesmente maravilhoso. Ele, perdão, ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. Embora seja única, ela tudo pode, permanece sempre a mesma, mas renova tudo, e entrando nas almas santas através das gerações, forma os amigos de Deus e os profetas. De fato, Deus ama somente aqueles que convivem com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações de astros. Comparada à luz do dia, ela sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, mas contra a sabedoria o mal não prevalece. Capítulo 8. Ela se estende vigorosamente de um extremo ao outro e governa retamente o universo. Amei a sabedoria e a busquei desde a minha juventude, e procurei tomá-la como esposa, pois fiquei enamorando de sua formosura. A união com Deus manifesta a nobre origem dela, porque o Senhor do Universo amou-a. De fato, ela é iniciada na ciência de Deus e seleciona as obras dele. Se na vida a riqueza é um bem desejável, que riqueza é maior do que a sabedoria que tudo produz? Então, muitos buscam dinheiro, buscam os bens materiais, buscam a riqueza, né? É uma coisa muito desejável nos dias de hoje. Porém, de nada adianta se não buscarmos a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto dos céus, pois essa sabedoria foi a que produziu tudo. Foi a sabedoria de Deus que produziu todas as coisas. Então, de nada adianta buscarmos as coisas nessa terra se não buscarmos a sabedoria que vem de Deus. Então, vamos buscar em primeiro lugar, a sabedoria que vem do alto. Vamos buscar sempre a Deus. E, consequentemente, todas as outras coisas serão acrescentadas. E se é a inteligência quem opera, quem mais do que ela é artifício? Essa palavra é difícil, hein? E se a inteligência quem opera, quem mais do que ela é artífice do que existe? Se alguém ama a justiça, as virtudes são os seus frutos, pois é ela que ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza que são na vida os bens mais úteis aos homens. Se alguém deseja também uma rica experiência, ela conhece as coisas passadas e entrevê as futuras, conhece a sutileza nas máximas e a solução dos enigmas. Prevê sinais e prodígios, e o desenrolar das épocas e tempos. Decidi, portanto, tomá-la por companheira de minha vida, sabendo que ela será boa conselheira e me trará conforto nas preocupações e no sofrimento. Por causa dela, serei elogiado pelas assembleias e, ainda jovem, os anciãos me honrarão. No julgamento terei agudeza e serei admirado pelos poderosos. Se eu me calar, ficarão na expectativa. Se eu falar, me prestarão atenção. Se eu prolongar o discurso, todos colocarão a mão na boca. Por meio dela alcançarei a imortalidade e deixarei aos meus sucessores uma lembrança eterna. Governarei os povos e dominarei as nações. Tiranos terríveis ficarão assustados quando me ouvirem, mas serei bom para o povo e corajoso no momento da guerra. Ao voltar para casa, repousarei ao lado dela, porque a sua companhia não provoca amargura, e a convivência com ela não traz nenhuma dor, mas contentamento e alegria. Refleti sobre essas coisas e meditei no meu íntimo. A imortalidade está na união com a sabedoria, e na sua amizade existe alegria perfeita, na obra de suas mãos existe riqueza inesgotável. Na relação assídua com ela se adquire a prudência, e na participação de suas palavras se encontra a fama. Assim sendo, eu ia por toda a parte, procurando os meios de conquistá-la para mim. Então é através da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, que nós podemos conquistar todas as coisas. Podemos conquistar a imortalidade, a alegria perfeita, riqueza inesgotável, prudência, fama,
e muitas outras coisas. É nessa sabedoria que nós encontramos tudo aquilo que precisamos. A sabedoria que vem de Deus, nós encontramos tudo aquilo que precisamos. Então, antes de qualquer coisa, vamos buscar a sabedoria que vem de Deus. Peça para Deus a sabedoria. Assim como o rei Salomão pediu para o Senhor a sabedoria, pode ter certeza que se você pedir com toda a sua fé, com toda a sua alma, peça, Deus, dê-me sabedoria, pode ter certeza que Ele te dará gratuitamente esse dom. Então vamos pedir com toda a sabedoria, com toda a pequena sabedoria que nós temos, né? Vamos pedir para Deus sabedoria. Eu era um jovem de boas qualidades e tive a melhor sorte de ter uma boa alma. Ou melhor, sendo bom, vinha a um corpo sem mancha, sabendo que jamais teria conquistado a sabedoria se Deus não a tivesse concedido a mim. E já era sinal de inteligência saber de quem vinha o dom. Voltei-me então para o Senhor e lhe supliquei, dizendo com todo o meu coração. Capítulo 9. Deus dos pais e Senhor da misericórdia, tudo criaste com a tua palavra. Com a tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça e exercer o julgamento com retidão de alma. Concede-me a sabedoria que está entronizada ao teu lado e não me excluas do número de teus filhos. Eu sou teu servo, filho de tua serva, homem fraco e de vida breve, incapaz de compreender as justiças e as leis. Mesmo que alguém fosse o mais perfeito dos homens, se lhe faltasse a sabedoria que provém de ti, ele de nada valeria. Então, mesmo que se encontrássemos uma pessoa perfeita, imagine aí, cara, aquela pessoa, você fala assim, nossa, essa pessoa não tem defeito nenhum. De nada adiantaria se lhe faltasse sabedoria que vem de Deus. Ele de nada valeria. Então não ia ser, poderia ser a pessoa, entre aspas, a pessoa mais perfeita, cara. De nada valeria se não buscar a Deus. De nada valeria se não amar a Deus sobre todas as coisas. De nada valeria se querer mortificar as suas vontades e colocar os propósitos de Deus à frente. De nada valeria querer acabar com as suas vontades e colocar os propósitos de Deus à frente. De nada valeria se não colocar Deus na frente. Então não adianta querer ser um homem ou uma mulher perfeita, pois somos seres imperfeitos, é importante ressaltar isso, mas de nada adianta se não buscarmos a Deus acima de todas as coisas. Então, busque estudar, busque trabalhar, busque ganhar o seu dinheiro honestamente, busque cuidar da sua família, busque cuidar da sua casa, busque cuidar de si mesmo, mas em primeiro lugar, busque a Deus sobre todas as coisas. Busque amar a Deus sobre todas as coisas. Pois, assim como diz na palavra, se lhe faltasse a sabedoria que provém de ti, ele de nada valeria. Então, se não buscarmos Deus em primeiro lugar, a sabedoria que vem do céu, de nada vamos valer. Então busque a Deus sempre em primeiro lugar. Tu me escolheste como rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Tu me mandaste construir um templo sobre o teu santo monte, um altar na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que tinhas preparado desde o princípio. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras e que estava presente quando criaste o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos. Manda a sabedoria desde o céu santo e envia desde o teu trono glorioso para que ela acompanhe e participe dos meus trabalhos e me ensine o que é agradável a ti, porque ela tudo sabe e tudo compreende. Ela me guiará prudentemente em minhas ações e me protegerá com a glória dela. Assim as minhas obras serão agradáveis a ti, eu poderei governar com justiça o teu povo e serei digno do trono de meu Pai. Quem pode conhecer a vontade de Deus? Quem pode imaginar o que o Senhor deseja? Os pensamentos dos mortais são tímidos e nossos raciocínios são falíveis, porque um corpo corruptível torna pesada a alma, e a tenda da terra oprime a mente pensativa.
Com muito custo podemos conhecer o que está na terra, e com dificuldade encontramos o que está ao alcance da mão. Mas quem poderá investigar o que está no céu? Quem poderá conhecer o teu projeto se tu não lhe deres sabedoria, enviando do alto o teu Espírito Santo? Somente assim foram endireitados todos os caminhos de quem vive sobre a terra. Somente assim os homens aprenderam aquilo que te agrada. Eles foram salvos por meio da sabedoria. Para a gente finalizar, vou finalizar com esse versículo 17 aqui do capítulo 9. Quem poderá conhecer o teu projeto, se tu não lhe deres sabedoria, enviando do alto o teu Espírito Santo? Então, como é que vamos colocar os nossos projetos, os nossos planos, aquilo que desejamos, sem antes consultar a Deus? Pois sem a sabedoria, sem a vontade de Deus, nada acontece. E se acontecer, cara, infelizmente nós vamos quebrar muito a cara, pois estamos colocando as nossas vontades à frente dos propósitos de Deus. E não é isso que nós devemos buscar. Devemos buscar, em primeiro lugar, viver a vontade de Deus, colocando os propósitos de Deus na frente. Viver mais os propósitos de Deus e menos de nossas necessidades. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Então, quando pensar em realizar algum sonho, algum projeto, busque a Deus em primeiro lugar e Ele vai te conduzir para o caminho certo, beleza? Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Obrigado pela tua presença, tá? E amanhã estaremos aqui de volta. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.